Que vexame, que papelão do Internacional contra o Botafogo, goleado no Rio de Janeiro pela equipe do Renato Paiva. Time muito fraco do Botafogo que não vem fazendo uma boa temporada, mas que passou por cima do Internacional. O técnico Roger Machado corre algum risco de demissão nos próximos jogos por conta do mau momento do Inter? Vamos falar sobre tudo isso depois que você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal, ativar as notificações. Bora lá falar de mais uma derrota do Internacional aqui no canal. São 15 gols sofridos nos últimos 6 jogos, uma média que chega a quase, reparem no quase, 3 gols por partida. A defesa do Inter virou uma peneira absoluta. E isso vem sendo cobrado pelo Roger há bastante tempo. O Roger vem no mundo da lua, dizendo que o problema são os atacantes, que não vem marcando gols, e que isso é o que mais me preocupa. Não, Roger, o que mais deve lhe preocupar é a instabilidade, primeiro, defensiva do seu time, com problemas muito claros e problemas não só de nomes, tá? Não se enganem, porque jogou Vitão, porque jogou Vitor Gabriel. Não adianta jogar toda a culpa hoje em cima do Rohel. Todo mundo sabe que ele é insuficiente, que é um jogador que não serve para o Internacional, mas não é por conta dele que o Inter está perdendo de 4-0. Tomou 3 com o Vitão, tomou 3 com o Vitor Gabriel. Então, assim, o problema do Inter é estrutural e deve ser logo corrigido pelo técnico Roger Machado. A outra questão é a parte emocional. Os jogadores do Inter estão completamente destruídos mentalmente. Eu não estou falando aqui do aspecto físico, porque se a gente for pegar a lista de lesionados, olha, dá mais de um time, dá para formar um 11 inicial de jogadores que estão no departamento médico. Agora, mental, o time do Inter, ele toma um gol, ele desaba completamente na partida. Até no primeiro tempo, não sei se foi o caso, o Inter conseguiu ali até fazer um bom jogo, na medida do possível, claro, na primeira etapa. Tomou 2 gols em 2 chutes, acabou errando defensivamente, mas ainda conseguiu mostrar alguma reação depois de tomar o gol. Mas no segundo tempo, o Inter toma um gol logo no início e morre completamente, um time sem qualquer poder de reação, jogadores entregues dentro de campo, e isso é muito preocupante. Até conversava com alguns colegas da Rádio Bandeirantes ali no grupo interno. Pô, o que está acontecendo com o Internacional? Isso é jogo para demissão. E até colegas mais experientes trouxeram esse relato e faz muito sentido. É jogo. Se o Inter não tivesse uma decisão na quinta-feira pela Libertadores, olha, era jogo para cogitar a saída do técnico Roger Machado. E aqui eu não estou fazendo uma análise do macro, mas especialmente do jogo, da forma como o jogo se desenrolou. O Inter tomou 5 chutes no gol, 4 gols, o Antony chegou longe de todas as bolas, não conseguiu fazer nenhuma defesa importante no jogo, e sim, é algo que vai ser cobrado internamente. Tô gravando esse conteúdo, pessoal, ainda antes do pós-jogo, ainda antes da entrevista do técnico Roger Machado. Vou deixar pra gente falar sobre isso amanhã, com a cabeça mais fria, analisando mais friamente o que o Roger vai dizer também na sua entrevista. Mas olha, momento muito e muito preocupante do Internacional depois de mais uma bofetada. Já tinha levado do Nacional, empate tomando 3 gols, já tinha levado do Corinthians, sofreu e muito para ganhar do fraquíssimo Maracanã na Copa do Brasil e agora no Campeonato Brasileiro também tomando as suas saraivadas. Então, Roger, que abra o seu olho, porque ele vai ser muito cobrado depois de mais um vexame do Internacional. Quero falar sobre as escolhas do Roger, pessoal, agora com mais calma. Eu não vou ser oportunista aqui e dizer que eu não concordo com a escalação do Roger. Eu acho que ele até conseguiu montar um time dos menos piores. Eu não acho que o time com Oscar Romero iria melhorar no início do jogo. Não acho que o Gabriel Carvalho tinha que começar a partida. Eu acho que o Roger teve uma ideia ok do que seria o jogo sem os seus principais jogadores que foram poupados. A grande questão é, o Inter estava bem no jogo,
Começa o jogo, falha defensiva do Bryan Aguirre, o Inter toma 1-0. O Inter tenta recuperar, coloca a bola no chão, tenta achar espaços, cria oportunidades, leva o 2-0 num gol de contra-ataque, falha de posicionamento, a defesa lenta jogando em linha alta, não consegue recuperar na chegada do Arthur, atacante do Botafogo. Segundo tempo, a mesma coisa, defesa alta, jogadores distantes, sem velocidade, não conseguem parar o cuiabano, e o quarto gol é um gol de pelada, né? Os jogadores do Inter afastam a bola, ela volta para o jogador do Botafogo, ele rola para o lado, sozinho o Alex Telles bate no gol e vence o Antony. Então assim, eu não vou criticar tanto assim o Roger pelas escolhas, quero deixar isso muito claro. O Roger vive um péssimo momento como técnico, o time não funciona em nenhum aspecto ofensivo, meio de campo, defensivamente também é um horror. Mas em relação às escolhas, especificamente, eu não vou criticar o Roger. Acho que os erros hoje passaram muito mais pelos jogadores, pelas falhas técnicas, do que por uma escolha do Roger de nomes. O Oscar Romero é um jogador de pouquíssima intensidade, não sei se vai ser um bom reserva por Alan Patrick, eu acho que não vai dar certo essa ideia do Inter de composição de elenco, vai ter que buscar uma outra peça, porque o Oscar Romero até aqui não me chamou atenção, pelo contrário, me chamou atenção negativamente pela sua falta de intensidade. O Luca é um jogador que, olha, comparando com o Valência até nos últimos jogos, ele consegue minimamente fazer o jogo andar. Ele recebe algumas bolas, metade ele domina, as outras ele deixa escapar, mas em relação ao Valência, que não vinha dominando nenhuma bola, o Luca apresenta os seus 2% ali de evolução. Não dá para criticar também o Luca, tá voltando de lesão, não deveria ser dele a responsabilidade de estar sendo titular nesse momento da temporada de instabilidade, mas os dois centroavantes estão lesionados e é com o Luca que o Inter vai contar na quinta-feira, jogo pela Libertadores, jogo fundamental contra o Atlético Nacional. Acho que é o melhor que o Inter tem nesse momento, se a gente for comparar com o Ricardo Matias, também com o garoto Raikkonen do Internacional. Deixa aqui nos comentários o que você acha do momento do Internacional, comenta aqui a sua insatisfação, se o Roger tem que sair agora, se o Inter tem que dar mais tempo para ele ficar. Lembrando que ele está de contrato recém-renovado até o final de 2026, então tudo isso vai ser observado pela direção do Internacional. Deixe seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e amanhã cedinho eu tô voltando aqui com o vídeo trazendo toda a repercussão do que foi dito, tanto pelo Roger, também pela direção após mais um fiasco no Campeonato Brasileiro. Valeu e até mais!